Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, aqui nesse versículo, nós encontramos a ordem de Jesus, a missão que Jesus deixou para a sua igreja, que era a missão de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O ID de Jesus. E nós, hoje, como igreja, devemos estar cumprindo essa missão, levando o Evangelho às pessoas que ainda não o conhecem. Mas por que hoje as pessoas, a grande maioria das pessoas, não estão mais acreditando no Evangelho? Por que muitas pessoas não acreditam mais no Evangelho? Estava observando uma pesquisa que fora feita através de uma rede social, e nessa pesquisa a pergunta era a seguinte: você acredita em líderes religiosos? E aí, dentre líderes religiosos, a gente poderia incluir padres, pastores, bispos, presbíteros, estas pessoas. E a pergunta era bem direta, bem clara: você acredita em líderes religiosos? E eu observando ali o resultado da pesquisa, 72% das pessoas disseram que não acredita em líderes religiosos. Apenas 28% responderam que sim, que acredita. Então, 72% responderam não e 28% responderam sim. Então, eu fiquei refletindo a respeito dessa pesquisa, porque, de certa forma, isso mostra como que as pessoas estão vendo hoje o evangelho, a religião, a mensagem. A maioria aí, se a gente for parar para analisar uma pesquisa dessa, é uma maioria muito grande, 72% não acreditam, mas por que as pessoas não acreditam? O que tem motivado, tem levado as pessoas a não crer mais, a não dar credibilidade ao Evangelho? A verdade, meus amigos, é que muita coisa errada está acontecendo no meio evangélico. Muita coisa errada. De vez em quando a gente ouve falar a respeito de coisas desagradáveis, coisas aí que acontecem no meio evangélico que, de certa forma, acaba afastando as pessoas do evangelho. Aqui a gente poderia citar muita coisa, mas como o tempo é limitado, a gente vai abordar aqui apenas algumas questões, algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos muitos pastores e cantores também dentro das igrejas que se sentem assim como se fossem verdadeiras celebridades, se consideram mesmo celebridades. São pastores, homens, que não querem ser questionados em momento algum. O que ele falou está falado, e aí ninguém pode questionar. Se você questiona, se você faz parte de uma determinada igreja, as pessoas lhe afastam, e funciona assim. Estas pessoas, estes homens, estes líderes não gostam de serem questionados. A palavra deles é a palavra final, acaba sendo lei. Então, são pessoas que estão aí se sentindo como se fossem poderosos, celebridades, né? Pessoas muito importantes, se consideram assim que estão num patamar acima da lei. Então, esse tipo de coisa acaba
contribuindo para que as pessoas lá fora tenham uma visão negativa a respeito do Evangelho, a respeito da nossa pregação. Outro ponto é que a gente percebe essa questão do enriquecimento. A gente vê que alguns pastores têm levado uma vida de luxo, uma vida luxuosa, muito luxuosa. Outro dia eu conversava com um amigo que me dizia assim, que depois que ele ficou sabendo a respeito da vida de alguns pastores que levavam uma vida assim de rei, né? Uma vida cheia de regalias. E esse amigo me dizia que isso afetou a fé dele. Ele se afastou um pouco mais da igreja devido a isso. Ele não estava se sentindo motivado a ir à igreja. Isso é um problema. Por quê? Quando você olha, quando você observa e percebe que estes homens estão levando uma vida cheia de regalias, tendo todo esse enriquecimento dessa forma, desse jeito, isso tira a motivação do membro, das pessoas, da irmandade, tira a motivação. A gente sabe que é bíblico o dízimo, a gente encontra recomendações a favor do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. É algo bíblico, bíblico mesmo. É só ver Malaquias 3, 8 a 10, Provérbios 3, 9 a 11. Você vai também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, verso 23, onde Jesus reprova os fariseus, não pelo fato de eles serem dizimistas, mas porque eles eram dizimistas, mas estavam desprezando o mais importante, que era o amor, a justiça, a misericórdia, a fé. E Jesus diz assim, olha, deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, Jesus, ele ratifica, Jesus confirma ali o dízimo no Novo Testamento. Então, é uma prática bíblica. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando, quando você observa estes homens fazendo mau uso, esbanjando, levando uma vida luxuosa, isso